basicamente agora 2 meses de campeonato estadual. Esse ano começou um pouco mais cedo, né? Sim, Não à toa, por falta de outras opções, a mídia, os torcedores e tudo fica em torno disso ao longo de 8 semanas, né? Tirando um pouco o carnaval, mas no caso nem tirando tanto, porque teve até jogo durante o carnaval. sim, Mas o ponto desse vídeo é discutir um pouco isso que fica aparecendo nas resenhas, que é, qual que era a missão desse começo de ano, né? O Vitória, em termos de resultado, continua invicto, então tem a vantagem contra o Bahia de jogar o último jogo em casa. Então, obviamente, se a gente faz a pergunta missão cumprida do ponto de vista de ser o melhor do Campeonato Baiano de pontuação, dificilmente vai dar para dizer que não. É, Agora, tem uns pormenores em torno disso, Matheus. O primeiro ponto é. Será que tem muita relevância a gente ficar discutindo é, se a missão foi cumprida ou não no Campeonato Baiano? O ponto é qual que é o parâmetro do Campeonato Baiano para a gente avaliar a capacidade do Vitória disputar as competições que realmente interessam ao longo desse ano. Eu me preocupo, sabe, tanto no sentido é, de, de frustrar resultados como de ir acima dos resultados. Será que isso é parâmetro para alguma coisa? Se a gente tivesse competido muito bem em termos de execução e aí num infortúnio acaba sendo eliminado numa semi, a gente estaria numa condição pior do que a gente está hoje, que em termos de execução não foi tão homogêneo assim, né? A gente teve jogos que não foram tão bons assim, ainda que sim. a invencibilidade continue, mas é um pouco discutir isso. Então eu começo te fazendo a pergunta básica. Missão cumprida, dá para dizer que estamos bem para começar o brasileiro e a sul-americana com base nesse diagnóstico de final do Campeonato Baiano, Matheus? Assim, Rafa, acho que missão cumprida, acho que é até um pouco demais falar nisso, né? Acho que o Vitória fez o mínimo que ele deveria fazer, que é chegar numa final de Campeonato Baiano, né? O que for diferente disso e o que vinha sendo diferente anos atrás, aí sim é frustração, né? O Vitória fez o que tinha que fazer, chegar numa final de Baiano. Acredito que foi o que foi planejado, né, pela diretoria, pela comissão. Mas a gente sabe que o Campeonato Baiano não é parâmetro para nada, né? Nem para desempenho, nem para adversário. No máximo, o que vai ter agora, dois clássicos, né? Que a gente também não sabe como é que o adversário vai vir, se vai vir com um time que eles consideram como time completo ou não. Acho que a única coisa que serve como parâmetro é isso. Em todos os jogos que o Vitória já jogou agora dentro do Campeonato Baiano, qual deles é que a gente pode tirar como parâmetro para levar para uma Copa Sul-Americana ou um Campeonato Brasileiro? Foi o primeiro clássico, né? Que a gente viu que o desempenho não foi tão legal. No primeiro tempo a gente foi dominado, né? No segundo tempo até melhorou um pouco. Mas eu acho que não é questão de missão cumprida, não. É fazer o mínimo que tinha que ser feito. E questão de missão, foi o que a gente estava até comentando em off, né, mais cedo. Será que ia ser missão cumprida, né? Se chegar na final contra a Jacuipense, uma possível final se a Jacuipense passasse, se não vencesse, aí ia ser missão cumprida só de ter chegado à final. Então, acho que essa, de fato, é a pergunta a ser feita, né? Qual a relevância que esse campeonato estadual tem para enxergar e ver o que é que tem de desempenho que pode melhorar para os campeonatos mais relevantes da temporada, né? E aí a gente vê, por uma questão, eu acho que eu tenho o direito de fazer essa provocação, porque eu sou jornalista, então eu também me sinto parte disso que eu estou chamando de mídia aqui, enfim, de todas as contradições que envolvem o negócio jornalístico, né? O jornalismo, ele é, acima de tudo, um negócio. Então, por uma questão meramente econômica, de preservação do fluxo, ele precisa se engajar, produzir notícia, produzir diálogo, produzir resenha, do primeiro ao último dia do Campeonato Baiano. Isso naturalmente, isso vai a sensação que eu tenho
de que a gente vai é, se enfiando nesse microcosmo de equipes do interior e de discussões que são extremamente pequenas em nível do que o Vitória almeja ser, sabe? Eu vejo isso um pouco de fora, até também pelo fato de que eu, por não morar em Salvador, às vezes me bate uma certa, eu não sei, uma certa melancolia, assim, quando eu vejo é, as discussões que acontecem em clubes maiores, né? Quais que são os parâmetros e quais são os tipos de crença que a torcida do Vitória e a própria imprensa, às vezes, está criando a partir de jogos que não significam, assim, do ponto de vista técnico, tático, quase nada, sabe? Irrelevante, né? Então, seria o caso realmente de perguntar aqui, será que vamos passar uma borracha, passar em branco nas convicções que a gente tentou tirar a respeito de como... Porque a grande pergunta que eu estou interessado aqui em fazer, faltando nesse momento o que 2 semanas para começo do Dia brasileiro, 29, né? duas, vinte e duas nove, duas semanas e semanas. meia, né? É, Faltando 2 semanas e meia aí para o começo do Campeonato Brasileiro. A pergunta que eu estou interessado em fazer é o quão preparado está o Vitória? Como que chega o Vitória para o Campeonato Brasileiro? Essa é a pergunta que o torcedor em geral se faz nesse momento, né? E o meu receio é de que a gente não tenha muito insumo para responder essa pergunta com base no que a gente viu até agora. E isso contrasta bastante com a quantidade de discussões que a gente fez com pseudo-certezas, sabe? Eu acho que realmente a gente vai jogar fora muitas das coisas que a gente discutiu até agora, esses jogos que vão ficar no passado depois que o que realmente interessa começar. É, a gente percebe isso ano a ano, não sei se você tem essa mesma sim, sim. percepção. Pode falar. Não, Não, termine o seu pode falar, raciocínio. pode falar. Eu ia só É, listar os outros estaduais, sabe? Eu me lembro, por exemplo, um amigo me lembrou disso no ano passado, se eu não me engano, era o América Mineiro, que chegou começo de brasileiro Série A com. Se eu não- Ou era um ataque muito bom ou uma defesa muito boa. Se eu não me engano, era uma defesa muito boa. Tinha feito um estadual bom. é, E aí, o América Mineiro, acho que foi no ano retrasado, na verdade, né? Porque o América Mineiro não estava na não Série tá, A não, no ano não. passado. Ano É. passado não. Foi na última Série A do América Mineiro, né, que ele acabou sendo rebaixado da lanterna, fez um puta estadual. Se a gente vê outros exemplos de clubes médios, isso acontece também. Não sei se foi o Cuiabá, mas enfim, é muito recorrente a gente ver clubes médios fazendo bons estaduais, chegando com números bons, e aí a resenha do Sport TV, da ESPN, dos grandes canais, colocam ali, olha só, olho nesse clube, porque O ataque não mais está acompanhando os positivo jogos, do né? Está ano, né? acompanhando só os números. É, E aí a gente vê começa o campeonato, a gente joga por fora muitas das coisas, sabe? das E aí eu convicções que a faço. gente tem nesses jogos, né? Eu falo, pô, será que a gente. Será que foi importante todas essas lives que a gente fez semana a semana, tentando entender como é que tá o Vitória? Será que foi tão importante assim, Matheus, até agora? Bom, Rafa, eu acho que tem algumas convicções que a gente pode ter tirado que não vão servir para o brasileiro. E eu acho que a gente pode avaliar isso para os que tiveram um desempenho melhor, vamos dizer assim, mais elevado, que talvez não sirva para o brasileiro. Mas a gente pode sim levar as convicções que a gente teve que não funcionou bem. Se não funcionou bem nesses jogos, não vai funcionar bem no brasileiro, né? Pode acontecer de funcionar? Pode acontecer, mas a tendência é que não funcione, né? Eu acho que isso vai servir de convicção que a gente pode levar para esse início de brasileiro e até a diretoria, sei lá, enfim, a comissão ver que esse daqui, se não serviu para jogar contra esses adversários, a tendência é que não, já como o sarrafo vai subir no brasileiro, é que não ajude no brasileiro, né? Então, eu acho que talvez os estaduais e até alguns jogos também da Copa do Nordeste, que a gente viu adversários bem mais fragilizados, né? Talvez sirva para que se tenha essas convicções aí, né? De quem não vai conseguir ajudar. Porque quem ajudou agora, quem está num nível lá em cima, talvez quando chegar no primeiro jogo do brasileiro a gente vai falar, não dá. Não era isso, não é isso que a gente imaginou, e aí vai começar aquela correria de recontrata, de
de trocar o pneu de novo com o carro andando, né? Pois é. E aí, voltando para a pergunta central aqui da live, como é que eu queria saber como é que você vê a situação desse objetivo que a gente chegou aqui à conclusão de que, bom, missão cumprida mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Porque é, se, por exemplo, não fosse o Bahia na final, fosse uma equipe da interior, obviamente ir para a final estaria longe de ser missão cumprida, né? Agora a gente se dá um pouco mais o direito de achar que é missão cumprida porque a gente enfrenta um rival que está em condições econômicas e um poderio muito mais forte do que a gente. Então, se no fim do dia a gente não acabar campeão, não vai ser exatamente um vexame, né? Um pouco Sim. nesse lugar que a gente fica. Mas em relação às outras competições, Matheus, porque vai ter aí Copa do Brasil, o fim de primeira fase de Copa do Nordeste, começo do Brasileiro, chamaria atenção aqui em off, a gente conversava sobre a coletiva do Thiago Carpini depois do último jogo desse fim de semana contra o Atlético de Alagoinhas. Ele foi muito enfático em fazer um alerta a respeito de times que se dedicam em excesso à Copa Sul-Americana e esquecem do brasileiro. Ele citou o exemplo do Cuiabá e do Fortaleza. Teve Então ele foi Goiás também. muito em Goiás também, né? Também. Então ele foi muito enfático em ser esse, digamos assim, esse estraga-prazeres da torcida, que ele gosta de fazer esse papel, né? Gosta, é. O homem da, De o homem voltar da para a notícia, terra. o homem da notícia chata, de dizer, olha, a prioridade da gente é o Campeonato Brasileiro. E eu concordo plenamente com ele. Eu sempre também, Total. antes dele dar essa declaração, eu já tentava também exercer um pouco esse lugar, porque eu sempre achei que a Copa Sul-Americana ficou muito mais nesse imaginário deslumbrado, sabe? De olha, Muito vamos voltar romântico, né? a disputar um campeonato internacional É, do que exatamente de um planejamento concreto de que caiba no nosso calendário, porque de fato vai ser muito difícil de conciliar. Mas voltando para o lugar do baiano no meio disso tudo, Matheus, como que você vê isso? Porque a gente vai disputar 2 jogos agora contra o Bahia, no meio disso vai ter Copa do Brasil agora quarta-feira. antes do primeiro jogo, né? E aí no meio, entre os 2 jogos, vai ter Copa do Nordeste. Depois da última final, já está próximo ali do Campeonato Brasileiro, que vai emendar 3 dias depois com a estreia da Sul-Americana. Então, assim, se a gente for campeão, não vai ter tempo de comemorar. Se der errado, não vai também dar tempo de ficar chorando o que passou. Qual que vai ser, no fim do dia, daqui a um mês que a gente tiver feito a nossa estreia no Brasileiro e na Sul-Americana, qual que vai ser o lugar da final do Campeonato Baiano nesse apanhado todo para você? Eu acho que tudo vai depender do que acontecer nessa final, né? Aí a torcida vai levar lá para cima se a gente for campeão, e espero que a gente seja, né? Porque ganhar é sempre bom, principalmente ganhar do rival é melhor ainda, né? Não levando para o lado desportivo do negócio, né? De desempenho nem nada, mas clássico é clássico, a gente quer ganhar sempre. Mas você falou depois até do primeiro jogo da final, tem um jogo Copa do Nordeste que na balança é muito mais importante do que o Campeonato Baiano e é um jogo contra um outro time de Série A, que é o Sport, e que vale alguma coisa, né? Vale uma liderança do grupo que pode te dar, ou pode não, vai dar benefício lá na frente de disputar os jogos finais em casa. Né? Então, daqui a 2 semanas, quando tiver o último jogo da final, se a gente for campeão, e espero que seja, vai ter uma relevância maior na torcida, e se não acontecer, vai falar, é campeonato baiano, né? É, campeonato baiano, é aquela velha frase que falam, né? Campeonato baiano só não serve para quem perde. E eu concordo, velho, assim, não dá para você tirar muita coisa de campeonato baiano. Que bom que as finais, a final vai ser contra o Bahia, que é um adversário que a gente vai jogar no Brasileiro, e já serve ali como tá próximo do início, pô, a gente já vai ter uma noção melhor dos adversários, do nível dos adversários que a gente vai ter no Brasileiro. O Bahia vai estar lá. Então, acaba que vai ser um teste, um, um parâmetro logo para você ter o brasileiro logo ali de cara, né? A gente vai ver de fato o que é que o Vitória tem a oferecer nesse brasileiro. É, depender de que for o resultado, a gente vai ver se o que a gente tem hoje aí vai servir de fato para o brasileiro ou se a gente vai precisar refazer o time como praticamente a gente refaz todo ano.